aos futuros professores, que eu acredito que serão futuros professores, pergunte quantos leem a Constituição. Ixi, é muito difícil. Muito difícil ter uma resposta assim satisfatória. E, então, a nossa realidade hoje, ela não foi assim, ela não foi de repente, não. Isso é histórico, desde o Brasil colônia. Quem foi que implantou a educação no Brasil? Os colonizadores. Através de quem? Dos jesuítas. Dos jesuítas. Né? Você já viu isso aí na faculdade. Então, foi o maior empenho do Padre Anchieta foi exatamente trazer a educação cristã. Porque o índio, ele tinha seus deuses. Tinha a sua cultura implantada entre eles. Por menos que você estude história, mas você já sabe disso. Que eles já tinham os seus deuses. Então, a igreja, por causa da reforma protestante, que começou, né? Antes de Lutero já começou a reforma protestante. Alguns reformadores foram condenados, foram queimados, foram enforcados. Então, o Lutero foi um dos que teve o melhor... guerreou melhor. Ele teve mais argumentos, inclusive tem suas teses, né? Que ele teve a audácia, a ousadia de fazer suas teses e começou aquela querela da reforma. Daí veio o calvinismo, o Calvino foi para a Suíça, veio calvinistas para cá, fundar a França Antártica. Aqui os franceses vieram tentar fundar. Eles vieram fugindo da reforma. Não era fugindo da reforma, fugindo da perseguição à reforma. Então eles tentaram fundar essa França Antártica. Não deu certo, foram tentar no Maranhão a França equinocial. Por isso que hoje o Maranhão é São Luís, que São Luís era o rei da França, tá entendendo? Então, os jesuítas, eles tinham tudo para a educação deles prevalecer aqui. Eles não tinham concorrentes. Nós estávamos vivendo o período parece que eu estou lá. Nós estávamos vivendo o quê? O período das grandes navegações. Que foi um grande fato na história, né? Um dos fatores da história de maior relevância, as grandes navegações. Então, tudo isso. E a reforma protestante tem esse peso nessa nossa educação hoje também. Então, depois da educação jesuíta se tornar a única opção que se tinha, os colégios todos já cada igreja já que ia se fundando já tinha uma escola jesuítica. Até hoje nós temos aqui, né, muitas escolas ainda, o Santo Inácio é uma. Então, a igreja se apropriou da educação no Brasil. Apropriou. Então, assim, a nossa educação começou assim, com essa fundamentação jesuítica, né? Os jesuítas quem fundou foi o Inácio de Loyola, que foi combater a reforma, né? Fez parte da contra-reforma. Então, daí vieram os primeiros governadores, né? Os primeiros. Você sabe que houve o Tratado de Tordesilhas. O Brasil ficou com uma parte menor e a Espanha com uma parte maior. O Papa Alexandre VI foi que assinou isso. Então, a educação continuou indo no mesmo ritmo de educação cristianizada, né? De educação religiosa. E quando chegou
Em 1808, Dom João veio tangido por Napoleão Bonaparte, Dom João VI. Ele veio embora com a família real, porque ele foi corrido, né, de Portugal, então teve que vir para cá. Então, aí começa a se instituir uma nova proposta de educação. Inclusive, teve um curso de medicina, teve um curso de direito. Tinha que, né, direito era o bicho. Médico, então, nem se falava. Então, o Dom João VI já trouxe alguns benefícios para a educação. Inclusive, uma biblioteca, uma grande biblioteca. E daí, os filhos daqueles que já estavam instalados aqui, colonizadores, porque a nossa colônia foi de exploração, existe a de povoamento, você sabe, né? Você já viu isso. Existe a de povoamento, que foi o caso dos Estados Unidos, existe a de exploração, que foi o nosso caso. Então, aquele povo que já foi se instalando aqui, já foi conseguindo valores, já foram contrabandeando as nossas riquezas. Então, eles começaram a construir fortunas. Só que eles botavam seus filhos para estudar onde? Coimbra e Porto. Iam estudar lá, porque tinha valor o diploma de Portugal. Porque o Brasil ainda não era um estado. O Brasil ainda não era estado. Tá entendendo? O Brasil só passou a ser estado, federação, em 1822, com o grito com a independência, porque o Brasil passou a ser o estado. O Brasil até então era Portugal, era português. Quem determinava as coisas aqui era Portugal. Então, assim, a educação tem toda essa história. Até os dias que a elite, essa elite aí, era alfabetizada e uma porcentagem de 99% da população era analfabeta. Então, quando começou então, a se votar, quem votava? Ricos. Inclusive, existe a Constituição da Mandioca. Você já deve ter... Não me recordo. Mas estudou, é porque esqueceu. Porque esqueci. A Constituição da Mandioca era quem tinha mais alqueires de terra. Ali votava-se. Aquele era que votava, quem tinha mais terras para plantar a mandioca, né? Então, assim, o Brasil sofreu demais essas interferências desse povo inescrupuloso, esse povo esse povo que eu posso chamar elite perversa, entendeu? Elite perversa, desde o começo. Por isso que o reflexo está aqui hoje. O reflexo está aqui hoje. Então, quando foi depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ainda era agrário. O Brasil passou, depois do Dom João VI, que ele foi embora, deixou o Pedro para assumir o trono. Né? Em 1822 proclamou a independência. O Pedro I ficou aqui no trono, passou pouco tempo. Fez a independência auxiliado por José Bonifácio e também pela dona Leopoldina, que era uma mulher cultíssima, uma mulher filha de dinastia, uma mulher de uma dinastia austríaca, uma mulher muito diferente. E o Pedro era um homem, ele tinha seus defeitos pessoais, muito homem, muito promíscuo, mas ele tinha um poder de decisão quando ele resolvia fazer. Agora, ele era uma pessoa emocional demais. Ele não era uma pessoa centrada, uma pessoa tranquila. Quem era o intelectual era o José Bonifácio e a dona Leopoldina. Uma mulher que a história esquece. Dona Leopoldina. Teve uma participação na independência brasileira. Então, assim, nossos resquícios hoje, tudo vem daí. Tudo vem daí. Então, assim, essa elite que acumulou um patrimônio, essa elite chegou a ser
as oligarquias cafeeiras, que já chegamos na República. Porque quando o Brasil, em 1889, deixa de ser monarquia, que o Dom João, o Pedro II, que eu amo demais Pedro II, foi o melhor governante que esse país teve. Pedro II. Muito um homem que não tinha interesses pessoais. Então, quando ele caiu, quando ele foi exilado, né, foi expulso, com o golpe do Deodoro da Fonseca, que o Deodoro da Fonseca deu o golpe em 1889, que eles foram, a família real foi embora, a partir daí veio a República, então começou-se a pensar em uma nova educação. A partir de 20, nós chamamos isso de nova educação, que inclusive o Anísio, o professor Anísio Teixeira, não sei se você já estudou, ou você vai passar por ele ainda. É a escola nova. Aí chega a escola nova, na década de 20. A partir daí propõe-se mudanças que são necessárias, porque muita gente é analfabeta. Né? Muita gente é analfabeta. Então, com a Revolução Industrial também, com o final da Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918, também refletiu. Então, aí a escola nova, ela cria um impulso, e o Anísio Teixeira é aluno da escola nova, é discípulo do fundador dessa escola, e ele começa a querer implantar a escola nova, e implantou. Mas eu quero me ater, você se interessa mais em que eu foque mesmo, foi a época da ditadura, como era a educação na ditadura. A educação na ditadura era assim, quando nós estávamos na sala de aula, já lá na escola, lá em Quixadá, a professora apenas olhava. Quando ela estava explicando matemática, se ela ouvisse qualquer barulhinho, ela só olhava. Ela dizia assim, olha, tu vai valer o que tu tem. E o que tu vai ter, tu vai adquirir aqui. Eita. Nessas paredes aqui, dessa sala de aula. E a gente engolia em seco. Nós engolíamos em seco e pronto. Não tinha esse negócio de chegar em casa e dizer, mãe, a professora nos humilhou. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles tinham o aval dos pais para implantar a forma que eles quisessem. O castigo, a punição. Tinham. Então, assim, nessa década aí, no Brasil, ditadura, a nossa educação, ela era regida por uma tendência pedagógica chamada, você ainda vai estudar também isso, behaviorismo. O behaviorismo, que chama comportamento, a teoria comportamental. Ele acha que você, repetindo as coisas, você aprende. O Skinner, o professor Skinner, ele é o fundador dessa teoria. Então, na ditadura militar, nós estudávamos através dessa pedagogia. Essa era a nossa pedagogia. A repetição? Sim, a repetição. Repetir. Entendeu? Então, inclusive, ele fez pesquisas em laboratório. Seu professor vai um dia lhe explicar isso. Vocês vão ter aula sobre isso. Isso é, se ele abordar esse teórico, que há vários teóricos, ao Pavlov, aqui no Brasil ao Freire, aqui no Brasil ao Darcy Ribeiro, aqui no Brasil ao Anísio Teixeira, aqui no Brasil, né? Então, mas ele há de abordar algum. Com certeza. Mas é muito interessante que se veja como era que funcionava a educação na ditadura militar. Como era, né? No caso, ela era bem escassa. Ela era bem escassa porque ela era bem escolas distantes. Ela era escassa pelos próprios investimentos, que eram poucos, só que ela funcionava. Só que nós
Tínhamos o dia do verbo, nós aprendíamos. Nós tínhamos o dia da tabuada e nós aprendíamos. Nós tínhamos o dia do ditado, isso aí era como prova, ditado, e nós aprendíamos. E por que nós não somos revoltados? É isso que eu tenho a perguntar. Por quê? Será que é porque a gente só tinha aquela opção? Será que é porque a gente tinha tanto medo assim? Será? Eu sou uma pessoa que eu tinha todos os motivos para detestar livro. Porque eu apanhei tantas vezes, quando eu não aprendi a lição, apanhei tanto da professora, não era para me detestar livro. E se formou numa, né? E, no entanto, eu amo livro. Eu ficava nos cantos da sala da minha casa com o meu livrinho da escola mesmo. A escola tinha um dicionário para toda a escola. Eita. Então, quando tinha alguma palavra no livro que eu não sabia, eu não gostava de perguntar à professora. Eu perguntava onde é que tem um livro que eu possa entender isso aqui. Ela dizia assim, é o dicionário. Aí um dia eu fui na diretoria, ela assim, mas para que você quer um dicionário? É tão difícil uma criança aqui vir pegar um dicionário. Eu disse, mas eu quero conhecer um dicionário. Entendeu? Quer dizer, o pouco e o muito também do que eu aprendi lá atrás me serviram muito. Porque eu valorizei muito. Porque minha mãe valorizava muito. Nós não podíamos deixar, nós não podíamos perder aula. Nós apanhávamos da nossa mãe. Um dia só eu perdi o horário. Eu levei uma surra que eu vou morrer e não vou esquecer. Sério? Porque eu perdi este dia de aula. Apenas uma vez. Quer dizer, eu tinha tudo para detestar a escola. Não é? Mas os psicólogos, os estudiosos de comportamento dizem que cada pessoa é única, né? Uhum. Cada pessoa é única. Então foi isso, a minha vida escolar primária foi essa. Depois que eu casei muito jovem, mas eu terminei o ensino médio com mais facilidade, mas o meu marido não me deixou fazer a minha primeira faculdade, que eu queria fazer letras. Como eu tive logo um filho aos 19 anos, ele não permitiu mais que eu fosse. Aí eu tive só que cuidar das crianças. Ele faleceu muito rápido, então eu tive que começar tudo de novo. Fui estudar de novo, fiz vestibular, estudei com muito sacrifício. A minha primeira faculdade, pedagogia, eu terminei com muito sacrifício. Depois eu fiz história, sabe? Aí eu tinha assim uma garra muito grande, eu tinha uma garra bem com os filhos, mas eu tinha muita garra. Hoje não, hoje eu tenho garra para os livros. Tenho muita garra assim, para livros, assim, para ler. Mas assim, eu me considero eu sou uma pesquisadora, eu sou livreira, eu sou pesquisadora, mas eu nunca deixarei de ser professora, mesmo sem estar em sala de aula. Porque todas as profissões são dignas, mas a professora, o professor, numa sociedade decente, numa sociedade bem dirigida, bem organizada, uma sociedade assim que a gente sonha com ela, o professor ele ainda está em primeira instância. Houve uma época aqui no Ceará de que o salário de um professor se igualou de um juiz. Já ouvi uma professora falando isso, uma professora que eu amo, que é a Dízia Sá. Já fiz um curso com a professora Dízia Sá, ela era professora da UES, ela é doutora em filosofia. Pessoa muito simples, muito maravilhosa. A professora Dízia é maravilhosa, incansável. Assim, você não cansa de ouvir a Dízia falando. Ela já está com 83 anos. Deve ser linda. Vale a pena ouvir a Dízia falar. A Dízia está conversando. Então, pois é, então quando eu concluí, quando eu saí do primário, que eu já fui para o que era o ginásio, né? Aí nessa época já não havia mais admissão, porque houve uma época que havia uma prova de admissão para você fazer o ginásio.
Houve uma época. Depois, o ginásio era quando? O ginásio era a quinta, sexta, sétima e oitava. Aí tinha uma prova seletiva. Isso, de admissão, chamava-se de admissão. De admissão. Era. Para essas escolas, tipo o liceu tinha provas para você poder entrar. Então eu acredito que a escola ela era mais valorizada por isso. Porque tinha um preço aceitável para estar lá, né? Só saía se soubesse ler. Se você não aprendesse a ler, se você não aprendesse a tabuada, se você não aprendesse as contas, você não passava para o segundo ano. Você repetia. Então, assim, eu vejo que hoje eles querem números. Números, porque existe uma coisa chamada Fundeb. Você sabe que vem muito dinheiro do Fundeb. Então, infelizmente, as pessoas que gerenciam a educação precisam rever muitas coisas. Muitas coisas. Porque hoje o professor funciona como psicólogo, o professor funciona como babá, o professor funciona como tantas coisas, e o professor é professor. A sua função é instruir. É instruir. A principal função dele é instruir. O objetivo, a principal função. Mas como é que vai instruir uma sociedade desequilibrada? E o desequilíbrio não parte da cultura do povo, e sim de uma gestão totalmente... Tem que mudar lá na na supraestrutura. Quando a supraestrutura mudar, a infra também vai ter que refletir na infra. Entendeu? Então eu vejo que ainda está muito longe. Se não mudar, por exemplo, o Brasil não tem estrutura para ter o ECA. Tem. Não tem condição. O ECA foi altamente mal interpretado. Eu já recebi ameaças de alunos por causa do fundamentado no ECA. O menino se fundamentou no ECA. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi, na última Constituição Brasileira, em 88, ele foi instituído. São os direitos. Estava confundindo com aquele que a pessoa não é formada e pode se formar em 2, 3 anos, que eu não estou lembrado o nome agora. Não. Não é esse não, né? Não, esse é Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você ler alguns, você vai ver que os constituintes, eles foram utópicos em fazer, um pouco utópicos. Eles acreditavam que ia dar certo, tudo, mas acontece que ali é para um povo que tenha mais educação, um povo que tenha educação. Os deveres foram esquecidos, porque se eu tenho direito, eu tenho que ter dever. Não é assim? Eu só tenho direito, mas eu tenho que ter dever. Tem que estar em ordem com meus deveres. Todo cidadão ele tem seus deveres, tem seus direitos sim, mas tem seus deveres. E não está acontecendo assim na educação, não está acontecendo na segurança, não está acontecendo no Congresso Nacional. Não está acontecendo isso nem no ambiente familiar. E principalmente no Congresso, principalmente nos poderes. Os 3 poderes, que são as instâncias para serem mais respeitadas de uma sociedade, são os 3 poderes que nós temos que confiar na lei. A Constituição, a cada vez que diz que eu tenho o direito de ir e vir, que eu acho, se eu não me engano, é o artigo 5º, né? Todo cidadão tem o direito de ir e vir, sem ser abordado, sem ser molestado, sem isso, sem aquilo, ela já sendo rasgada. Porque todos os dias o cidadão não tem esse direito de ir e vir, não tem. Todos os dias. Por isso que você vê aí esses índices de crime. E ali eu vou além. Não é só o Estatuto da Criança e do Adolescente que precisa
ser revisto, não. O próprio Código Penal, que ainda é de 32. De 32 para cá, de Getúlio Vargas para cá, olha a mudança que aconteceu nesse país. Olha a quantidade de pessoas. Não é? Entendeu? É muita coisa. É uma diferença de comportamento muito grande. Então, por que o Código Penal não pode ser mexido? Por que não pode? Porque a própria OAB não se manifesta. Né? Pois é, isso é o que eu tenho a dizer. Mas a educação ainda é o caminho. E a democracia ela não é perfeita, mas ainda foi um dos melhores digamos, das melhores escolhas para governar um país. É a democracia, o regime de se governar, a democracia. Só que nós temos aqui ditaduras ainda, ditadura monetária. Você diz assim, você não pode defender, eu não defendo ditadura jamais. Eu não posso defender a ditadura, principalmente como professora de História e Filosofia. Não posso. Mas nós vivemos uma ditadura monetária. Quem manda nesse país são os banqueiros. Banqueiros. O que importa é o dinheiro. O dinheiro é mais bem guardado do que o cidadão dentro do banco. O dinheiro é mais bem protegido do que você quando você vai no banco. Eles quebram regras, eles passam por cima de tudo. Quem manda é o banqueiro. O que está no topo da pirâmide é a verba. Não precisa você nem conhecer economia, ser formado em economia para você ver isso. Que nós vivemos uma ditadura monetária. Na opinião da senhora, sobre a escola tradicional e a escola nova, qual que é mais eficaz? A escola nova, essa escola nova, ela tá sendo tecnicista. A escola tecnicista, ela já existiu. Então, essas escolas que estão abrindo, a tendência é a tecnicista. Agora, a escola tradicional, ela teve suas qualidades, ninguém pode negar, que eu sou filha dela, a escola tradicional. Ninguém pode negar. Agora, vamos dizer, ela funcionaria hoje? Creio que não. Não. Mas algumas coisas dela poderiam ser aproveitadas. Como ainda tem escolas que têm algum método tradicional. Algumas coisas poderiam ser aproveitadas. Agora, eu creio assim, que uma escola de fundamental precisa mais de aula campo. Aula campo é riquíssima. Educação patrimonial. Aula de literatura. Professores têm que ver novas formas de ensinar matemática. Uma forma de resgatar mais o conhecimento deles. E não deixar, eu não aceito uma criança chegar no primeiro ano do ensino médio sem saber escrever. Como eu tive vários alunos, eu ia ler os textos, porque eu fazia produção textual, mesmo dando aula de história. Eu quero uma produção textual sobre esse capítulo aqui, desse livro aqui, do livro. Fazia vergonha. Alguns se esforçavam para melhorar. E tinha até conteúdo. Tinha até um conteúdo, que a gente aproveita tudo. O professor que presta atenção no que está no seu trabalho, que gosta do seu trabalho, ele aproveita tudo. Ele não joga o aluno na lata do lixo, não. Ele aproveita tudo. Mas assim, tinha coisas gritantes. Gritantes mesmo. Pois é, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, a sua interpretação, né, pessoal. A minha educação primária foi tradicional. A educação tradicional. E se voltasse atrás, eu queria novamente a tradicional. No caso, foi o que lhe formou. Né? Agora, eu creio que hoje eles precisariam de mais aula campo, de mais atenção na hora do intervalo, porque as crianças estão muito
além do que deveria ser, em termos biológicos. A internet está aí, eles estão assim com a cabeça muito alimentada, muito de uma forma errada sobre sexualidade. Toda escola tem que ter aula de sexualidade, claro, mas de uma forma que não precise que existe a internet, que ele a pornografia mesmo, a pornografia mesmo, explícita. Por que essas meninas hoje estão tão como é que se diz? Preocupadas em ser atraentes? Por quê? Porque existe uma mídia que tem um poder tremendo sobre a cabeça delas. A mídia ninguém discute isso, não. Eu acho que a mídia é o quarto poder. Entendeu? Verdade. Se existe 3 poderes, a mídia é o quarto. Verdade. O que eu vejo as crianças reproduzindo que a mídia, pedindo às mães, os pais, os presentes que a mídia oferta. E os pais se deixando levar pelo pedido dos filhos dando. Isso também. Exatamente. Tem que aprender a dizer não. Pai tem que aprender a dizer não. Pai tem que ousar disciplinar. Porque o pai, a criança não tem noção de disciplina, não. O pai, ele é o limite, a mãe, são os limites. A criança não tem noção. Ela não tem base. Quem vai dar essa base e firmar essa base são os adultos. Mas os adultos estão temendo ao choro da criança. Então quem é que tem base? Estão com medo dos filhos. Os pais estão com medo dos filhos. Exatamente por essa proposta de trauma, né? Aliás, por essa possibilidade de um trauma. Pela chantagem. As crianças fazem chantagem. Ai, você não vai fazer isso. Não, pois eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Chantagear, os adolescentes estão chantageando mesmo, principalmente esses mais abastados, né, que o pai coloca na escola particular, né. Sim, eu me preocupo com o destino da educação brasileira. Eu me preocupo. E toda pessoa que estuda pedagogia precisa fazer pesquisa, não só em livro, mas também ver vivenciar o comportamento das crianças. Com a formação da senhora e com o que a senhora teve, né, de prática no ensino, né, qual é o projeto que a senhora tem para os anos de vida que a senhora ainda vai ter? Tipo, a questão da livraria, né, da biblioteca, atrair a juventude, resgatar. Eu pretendo atrair jovens para a leitura. Eu acredito muito na leitura. E nós temos jovens leitores. Agora, assim, a escola poderia fazer projetos também de leitura. Tornar uma coisa mais obrigatória a leitura. Tá entendendo? Porque leitura também é hábito. Leitura também é um hábito. E aí eu pretendo, né, no meu modesto projeto, implantar aqui sarau, descobrir novos talentos, fazer festival de poesia. Muito bom. Porque nós temos jovens que escrevem muito bem e estão no anonimato, estão dentro das escolas. E principalmente divulgar a nossa literatura cearense, porque ela é esquecida. A literatura cearense é esquecida. E eu também eu sou apaixonada por educação patrimonial. Porque se a criança ela tiver educação patrimonial, ela vai aprender a cuidar mais da escola dela. Se ela souber o valor daquela praça ali, o valor daquela estação ali, o ano que foi feito, como aquela estação passou trem,
como aquele trem serviu economicamente, serviu para as pessoas, era o único meio que tinha de transporte. Então eu acredito que ela vai aprender a cuidar do patrimônio da sua cidade. Muito bom. Educação patrimonial. Muito bom. Existe um rapaz em Fortaleza que trabalha com isso. Inclusive eu soube que a Estação João Felipe vai se transformar no museu. E Maracanã precisa de um museu também. Concordo também. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar com o secretário de Cultura para ver se ele me ouve, porque é tão difícil a gente ter acesso a essas pessoas, para ver se ele me ouve para podermos ter um museu, porque Maracanã é muito jovem, mas tem muita história. Uhum. Muito bom, muito bom. Porque museu também é educação. Museu, memória, tudo isso também está inserido na cultura e na educação. Pois foi um prazer, viu? Prazer foi meu. Quando eu puder ajudar, quando precisar de livro, se eu puder ajudar. Agora tem livros que o professor não pode deixar de ler, né? Que está fazendo pedagogia. Todos os livros têm que ser lidos, mas Raiz do Brasil é do Sérgio Buarque de Holanda. É um livro que ele cabe em toda disciplina. Eu acho que Sociologia, história, pedagogia. Um dos professores já falou. Raiz do Brasil é um livro simples, não é complicado. Um deles porque eu tenho o Casa Grande de Senzala, só que é uma bíblia. É maravilhoso o Casa Grande de Senzala, maravilhoso. Mas o Sérgio, ele tem uma maneira mais simples de abordar as raízes. O entendimento fica mais fácil. Bem mais simples. Eu vejo assim. Ele produziu muito, o Sérgio Buarque de Holanda, que ele é o pai do Chico Buarque de Holanda. Família de intelectuais. Chico Buarque de Holanda, realmente intelectual mesmo.